E também hoje vamos conversar aqui no Telescópio com a Milene França e também o Danilo Moraes, ele que é músico, ela que é contadora de histórias aqui de Itapetininga e tem um programa muito legal que passa aqui na nossa programação da TVI, que é o Canteiro de Histórias. Você já viu falar? Já acompanhou aqui com a gente? Eles vão contar um pouquinho desse projeto aqui. Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Telescópio, tudo bem? Olá, boa tarde, Guto. Boa tarde, Guto. Tudo ordem? Tudo jóia? Muito bem, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Eu gostaria de perguntar já para iniciar aqui, né? Esse programa tão legal, esse programa que chama tanta atenção aqui na nossa programação. De onde surgiu essa ideia? Vamos lá. Vai lá, o Canteiro de Histórias, ele surgiu no ano de 2012, quando eu fiz um curso em São Paulo, na Biblioteca Temática Hans Christian Andersen, para a formação de contadores de história. E foi uma experiência muito especial. Já havia feito um curso também de especialização aqui por uma instituição educacional no mesmo segmento. E quando eu voltei do curso, eu falei assim, como eu quero que as crianças leiam. E fiquei pensando, falei assim, eu acho que a gente tem que semear histórias para colher leitores. E aí eu falei, a gente semeia em canteiros, canteiro de histórias, semear histórias para colher leitores. E começou assim muito singelo, muito humilde, muito quietinho, mas tá até hoje, 2020, ainda firme com o Canteiro de Histórias, contando muitas histórias. Muito bem, antes do Danilo contar aqui a parte dele nessa história também, Milene, você já sempre envolvida também, vamos dizer assim, com a biblioteca aqui também, com a leitura, né? Você viu nesse contar de histórias um caminho especial para despertar o interesse até nas crianças, nas pessoas, para aquilo que você via, daquela riqueza que você convivia ali, que muitas vezes as pessoas não tinham o hábito da leitura? Na verdade, assim, isso nasceu da minha experiência como professora. Eu fui professora de educação infantil e ensino fundamental, mas a grande paixão mesmo pela educação infantil. E eu comecei a perceber que os meus alunos, muitos, eles começavam a ler de forma natural. Porque o contato com os livros, o contar histórias, sempre fez parte da minha rotina em sala de aula. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, eu acredito nisso, que quando a gente promove essa experiência do ouvir, a experiência de apresentar um livro à criança, é fato de que ela vai ter desejo de conhecer mais profundamente esse material, ela vai querer o livro, ela vai querer saber da onde que veio essa história, onde que está essa história que você me contou. Eu quero ler do meu jeito, eu quero ver essa história, eu preciso palpar esse material que você me contou pela voz. Até tem uma grande doutora, a professora Eliana Yunis, e ela fala muito sobre a importância dessa experiência auditiva para despertar o desejo de ler. Mesmo porque a gente começa, se a gente for ver nos primórdios, por uma literatura oral, né? A literatura sempre fez parte da nossa história, né? Muito bem. E para você, Danilo, como que foi conhecer esse projeto? Também, vamos dizer assim, esse impacto, né, de contar as histórias e incluir a música em tudo isso, né? Como que você vê essa participação também? Então, no meu caso, como eu era auxiliar de educação, trabalhando há 14 anos com crianças e tal, quando veio esse convite, essa chance de trabalhar com a Milene e tal, fazer o canteiro, eu achei assim que na hora eu pensei um pouco, falei, bom, vamos ver como que vai ser, né? E foi bem bacana porque eu não tinha feito nada parecido ainda. Para quem conhece, eu sou músico, canto em bandas de rock e tal. O meu negócio é o rock and roll, é a música e tal, aliada à criançada que eu trabalhava e tal, né? Porém, esse negócio de contar histórias com música e uma contadora de histórias infantil e tal, eu falei, rapaz, vamos ver como é que vai ser, né? E conheci a Milene e tal, uma pessoa extraordinária, né? Não tem nem o que falar dessa moça aqui. E a gente começou a fazer alguns vídeos e tal, começamos a fazer essa junção da literatura com a música. E no meu caso, é claro que eu tive que fazer aquela coisa mais infantil, esquecer um pouco daquele rock and roll, aquela coisa e tal, né, Milene? O pessoal da TVI sabe na veia. Eles conhecem bem. Daí eu tive que fazer melodias infantis, começar a cantar com uma voz mais infantil, né?
E foi assim, cara, foi super bacana, a gente só teve elogios no começo, e até hoje a gente tá firme e forte, né, Milene? Com esse projeto que para mim é muito bacana, é diferente aqui na cidade, então eu acho que é importantíssimo, assim, as crianças gostam, e o melhor de tudo, Guto, que no final disso elas ouvem a história, assistem a história, e depois a gente incentiva elas a pegar um livro e a ler na sua casa, coisa que é o nosso intuito principal, né, Milene? É que a criança pegue o livro e leia. E com isso é muito valoroso, assim, você ver o resultado. É muito bacana. Muito bem, e conta pra gente, né, olhando hoje pra situação que nós vivemos hoje, né, eu não tenho filhos ainda, mas eu vejo, assim, às vezes por filhos de amigos, assim, também primos que já têm filhos e tal, que muitas vezes aquele momento que era o momento da história, tudo, o momento de estar junto, então, às vezes acaba virando um celular, acaba virando um outro tipo, vamos dizer assim, de interação ali, às vezes a criança, o pai fica fazendo outras coisas e tudo. Você vê que falta um pouquinho, que talvez a gente perdeu um pouco disso e que esse contar de histórias, ele vem justamente para preencher essa lacuna, muitas vezes, da criança de ver alguém, um adulto ali trazendo aquelas histórias para ela? Olha, Guto, eu acho assim, logo no início da pandemia, eu e o Danilo, a gente ficou extremamente assim, preocupado com a situação e pensamos, não, vamos gravar muitas histórias, vamos fazer várias partilhas de livros, tanto mediando como contando, e a gente estava muito preocupado com isso. Mas depois a gente deu uma parada e passou a refletir que estímulos digitais, as redes sociais, já estava muita coisa. E as escolas também passaram a ter o ensino remoto. Então a gente achou que, nós conversamos que era um momento de silenciar um pouquinho na rede social e deixar aberto, exatamente por isso que você falou. Porque agora é a hora do pai aproximar. Porque, assim, não, agora já melhorou, estamos na fase verde, mas até houve um momento que não dava para sair da casa. Então, você está na casa com o seu filho, você pode fazer várias atividades sem o celular. E por que não incluir a experiência do contar história? Contar as suas histórias de vida para o seu filho. Contar histórias que você ouviu, não necessariamente com o livro na mão. Ah, mas precisa ter livro para contar história? Não necessariamente. Porque a gente vive histórias. Cada época da nossa vida compõe uma página da história da nossa vida. Por que não compartilhar? Então a gente achou que era um momento até de nós diminuirmos um pouquinho a questão das redes sociais, mesmo porque nós dois somos funcionários públicos, nós trabalhamos para a Prefeitura Municipal de Itapetininga, somos funcionários efetivos, e a gente já está... As redes já estão oferecendo esse tipo de material, né? Online, digital, enfim. Então a gente achou que o canteiro de histórias era necessário ele silenciar para que a voz dos pais, a voz de outras pessoas fossem presentes na vida das crianças nesse momento. Exatamente por isso que você falou. É uma boa hora para ficar do ladinho e contar a história, né, Danilo? Exatamente. Para não saturar também, assim, né? É muita opção na internet hoje em dia, né? Então, assim, a gente começou a colocar um vídeo por dia, depois foram 3 por semana, depois 1 por semana e tal. A gente viu que era uma hora de dar uma brecada aí, né? E voltar fazendo algumas coisas diferentes, assim, que no caso hoje são as músicas com a letra e tal, para eles começarem a pensar, a ver uma coisa diferente, para não ficar saturado só aquela história. É isso aí. Muito bem. E como que funciona, vamos dizer assim, a escolha ali, vamos dizer assim, da história ou da linha que vai se seguir ali, da música também, né? Como que funciona para vocês? Vocês têm alguns parâmetros que vocês colocam, assim, do que seria legal? Ou é mais ou menos, vamos dizer assim, algo que chama bastante atenção? Vocês falam, que legal levar isso para as pessoas. Como que é? Eu procuro ter muito cuidado. Por que eu vou contar essa história? Para quem eu vou contar essa história e o que essa história vai deixar de bom para o ouvinte. Eu sempre procuro pensar nessas perguntinhas básicas. Então tem matéria, eu coloco sempre no Instagram do Canteiro de Histórias, assim, que não é só pegar o livro e contar, não. Eu vou pesquisar, eu tenho uma biblioteca razoável em casa, até coloquei alguns livros que eu gosto muito aqui, ó. Olha só, que legal. São livros assim que eu acredito de boa qualidade literária,
E então, assim, eu seleciono, se é, por exemplo, um conto, eu vou pesquisar várias versões desse conto. Exemplo, João e o Pé de Feijão, que nós gravamos para a prefeitura, para a rede municipal, para o programa Minha Escola na TV. Eu vi 4 versões do João e o Pé de Feijão. Então, assim, é um trabalho assim, bastante cuidadoso. A faixa etária, como essa criança, o que eu vou colocar, o que essa história vai trazer para essa criança. E aí, selecionei a história, escolhi a história. Aí eu vou ler, vou sentir a história. Aí tem todo o meu momento de enamoramento com a história. E depois disso, eu preciso criar as músicas, porque a gente precisa colocar a arte musical para deixar isso ainda muito mais interessante. A história vai ficar muito mais legal com a música. Então, escrevo as letras, passo para o Danilo e aí trabalha com ele. Aí é que se vive. Aí ela me manda as letras e me manda a história. Aí eu leio a história, vejo mais ou menos o clima da história, tudo que a Milene falou. A gente estuda a história antes para ver o porquê vai ser essa história, eu pergunto para ela e tal. E assim, só assim depois, com a letra pronta, eu começo a fazer a melodia e mando para ela e tal. A gente vê que tá mais legal, o que não tá, que combina, o que não combina. E a gente criamos as músicas assim meio que juntos, assim. Muito legal. E conta pra gente, assim, pros pais que estão assistindo aqui com a gente, que gostariam, né, de aproveitar esse tempo aí com as crianças para começar a desenvolver um pouco disso também, ter esse momento junto com eles. Teria algum critério que você colocaria para escolher essas histórias que poderiam servir para esses pais e também para as músicas, assim? Você tem como, de certa forma, dar alguma dica para eles, assim, conseguirem fazer desse momento um momento mais especial ainda? Olha, eu acho assim que é importante a gente saber o que vai ler para o filho. Então, se você tem um livro na casa, se você já tem um material, antes de você ler para o seu filho, dá uma olhadinha, avalia para ver se realmente é o material adequado à faixa etária. Agora, se o pai tem possibilidade de adquirir materiais pela internet, ele vai sempre encontrar na sinopse, vai encontrar detalhes referentes à idade, o tema do livro. Isso também pode ajudar bastante. Eu acho que é muito legal sempre fazer uma perguntinha. Por que eu quero ler essa história para o meu filho? Por que esse livro? Por que eu estou escolhendo esse material? O que ele vai deixar de bom para o meu filho? Aí dá uma olhadinha na sinopse, para ver se realmente se enquadra naquilo que eu espero. Eu acho interessante falar que a Biblioteca Municipal Dr. Júlio Prestes de Albuquerque, ela voltou à atividade, ela também tem uma biblioteca online, então não pode sair para ir à biblioteca, agora é hora ainda de continuar, a pandemia ainda está aí, existe, então precisa ter cuidado. Liga na Biblioteca Municipal, verifica, vê como que funciona esse cadastro da biblioteca online. É muito organizada essa biblioteca online, é muito legal, tem muita coisa interessante, eu já dei uma olhadinha, já passei por lá. A Thalita, bibliotecária, ela também faz um trabalho excepcional, tenho certeza que ela vai orientar as pessoas que tiverem interesse em saber. Enfim, a gente tem outros recursos de pesquisar esses materiais, né? Tem o nosso canteiro de histórias no Instagram, Facebook, que o Danilo cuida, que a gente coloca algumas dicas. Enfim, se a gente puder ajudar de alguma forma, a gente está aqui para isso, que a gente quer que as pessoas leiam. Muito bem. E é mais fácil, vocês veem assim, principalmente nessa experiência de vocês como professores, né? É mais fácil muitas vezes ensinar com as histórias do que, vamos dizer assim, ensinar de uma maneira mais rígida, mais passando conceitos simplesmente? Fica muito mais fácil? Então, eu acho que sim, né? Eu acho que ajuda muito. Eu acho que ajuda muito. Exato. Entendeu? É assim, eu como professora, na época que eu estava na sala de aula, era incrível ver os meus alunos de 5 e 6 anos, eles começarem a ler porque eles queriam saber o que estava escrito junto com aquela ilustração. E era muito especial. Eu não tenho dúvida nenhuma do poder das histórias, da literatura, não só no aspecto de alfabetização, mas para ampliar toda a visão de mundo da criança. Porque quando a gente abre um livro, Guto, a gente abre uma janela. E quando a gente está olhando por essa janela, a gente não vê assim. Até a janela quando abre desse jeito. A gente tem uma série de possibilidades para enxergar um monte de coisa.
Então, um livro, por exemplo, de amizade, vai falar das coisas lindas da amizade. Um livro que brinca com as palavras, vai trabalhar toda a questão da linguagem, a estética, a apreciação, o ritmo. Olha que mágico, um livro que vai falar de cocô. Vai ser super divertido, vai mostrar que existem vários tipos de animais e que cada um faz cocô de um jeito diferente do outro. E que tá normal, não é normal? Claro, sim. Então, assim, eu acho que o livro, ele abre, assim, uma janela enorme que pode ser explorada. Agora, sim, eu acho que tem que ter muito cuidado para não fazer do livro, da história, um conteúdo pedagógico. Que ela tem que envolver, tem que provocar o sentir, o emocionar, tem que ser muito mais especial para que eu queira ler sempre mais e mais. No meu caso, Guto, assim, eu tenho uma filha de 7 anos. Então, lá em casa, quando eu começo a criar as músicas e ela já se interessa pela música, ela vai lá, pai, essa música vai para qual história? Daí eu explico, é tal história, tal, e nisso ela já corre para ler essa história. Então, eu acho que ajuda bastante, assim, a música, uma contadora de histórias e tal. É diferente de um professor passando o livro ali na aula presencial do que uma contadora de histórias, um músico fazendo eu acho que é bem mais, fica mais forte para a criança essa imagem. Tipo, a minha filha, ela escuta música, ela vai lá e quer ler o livro porque ela quer saber que horas que vai chegar na música que eu estou cantando em casa. Então, eu acho que é um incentivo legal, é uma ajuda bem forte, como a Milene falou. Muito legal. E para o pessoal que gostaria de conhecer um pouquinho o Canteiro de História, vocês têm preparado para a gente aí um trechinho aqui para passar para o pessoal, para mostrar aqui para todo mundo que está assistindo o Telescópio junto com a gente aqui? A gente tem sim, Guto. Para os meninos da TVI que estão morrendo de saudade da gente, Gustavo, Johnny, Samu, como que a gente começar? Olá, eu sou a Milene. E eu sou o Danilo. E o nosso baú não está aqui, mas uma história para você nós vamos contar e cantar. E a gente escolheu um livro de uma autora, ilustradora incrível da literatura nacional aqui, do nosso Brasil, que é a Eva Funari, maravilhosa. Em tempos que a gente anda fazendo muita confusão, né? A gente escolheu a história Não Confunda, porque você sabe, né, Guto? Se tem uma coisa que é fácil é das pessoas confundirem. Você fala isso, pensa que é aquilo. Exatamente. Então aqui, ó, para brincar um pouquinho com as palavras, Não Confunda, da Eva Funari, editora Moderna. Vamos lá, Danilo? Não confunda, não confunda, não confunda, não. Não confunda, não confunda, não confunda, não. Não confunda mochila chocante com gorila mutante. Não confunda velhota nariguda com gaivota bigoduda. Não confunda feioso amarelado com medroso esverdeado. Não confunda picolé salgado com jacaré mimado. Não confunda peteca violenta com meleca nojenta. Não confunda. Não confunda, não confunda, não confunda, não. Não confunda, não confunda, não confunda, não. Não confunda careca banguela com cueca amarela. Não confunda cabelo curto com cabelo surdo. Não confunda cenoura fugitiva com vassoura criativa. Não confunda o vizinho do Nicolau com o padrinho do Juvenal. Não confunda, não confunda. Não confunda, não confunda, não confunda, não. Não confunda, não confunda, não confunda, não. Não confunda ovelha abelhuda
com abelha orelhuda. Não confunda cachecol de borboleta com caracol de muleta. Não confunda coceira de porquinho com banheira de patinho. Não confunda vaca empacotada com paca avacalhada. Não confunda queijo e uma mordida com beijo de despedida. Não confunda. Não confunda, não confunda, não confunda, não. Não confunda, não confunda, não confunda, não. Muito Não bem, confunda. muito legal. Muito bem, muito obrigado por trazer aqui pra gente, trazer isso no telescópio aqui, esse momento muito especial. E muita gente mandou recado aqui pra gente. A Lucimara Rosa Ribeiro de Paula colocou aqui boa tarde, linda iniciativa. Também a Márcia, ela colocou, sempre assisto com a minha filha na TVI as histórias, ela mandou aqui pra gente. Também aqui temos mais um recado aqui, também trazendo aqui pra gente, falando a respeito aqui, parabéns pelo projeto, a Adelaide Franco mandou aqui, está acompanhando com a gente também, ou seja, é sempre muito especial ter vocês com a gente aqui na nossa programação. E se quiserem deixar um recado final para todo mundo, o telescópio já está chegando ao fim aqui, mas foi uma alegria muito grande poder conversar com vocês, se tiverem uma consideração final e também falar pro pessoal aí, vamos dizer assim, para continuar acompanhando aqui, né, o canteiro de histórias aqui na programação da TVI. Tá joia. Rapidinho. Canteiro de Histórias você vai achar no YouTube. Digita lá Canteiro de Histórias, você vai achar. Lá vão ter todos os vídeos que a gente gravou. Na TVI. Na TVI, com a galera da TVI. E também no Facebook. No Facebook Canteiro de Histórias também, né, E no Helene? Instagram também. E agora no Instagram também. Isso. Canteiro de Histórias. Muito obrigado a todos vocês, galera. Ai, TVI, a gente tava com saudade de vocês. Que delícia esse reencontro. Vai lá, procura Canteiro nas redes sociais e o nosso abraço. E um abraço especial aos professores, que dia 15 é o nosso dia. Professores, eu acredito que a gente faz a diferença. Um abraço a todos os meus parceiros de profissão. Tá certo, muito obrigado pela participação aqui com a gente, parabéns já para vocês adiantado aqui, em nome de toda a TVI também, e dando todos os parabéns aí para vocês por toda essa iniciativa também aqui do Canteiro de Histórias.